Bom dia, amada igreja. Os irmãos dormiram bem? Meus irmãos, já tinha muito tempo que eu não dormia tanto essa noite. Olha, eu fui dormir aí 11 horas da noite e eu acordei 8h30 da manhã. Puxa, que sono bom, viu? Irmãos, eu sou privilegiado. Eu praticamente nem vejo o travesseiro na hora que eu deito. É bater na cama e dormir, não tem... Eu ainda não cheguei naquela fase de acordar de noite para ir no banheiro, não. É aquele sono direto, pastor. Imagina aí de 11 a 8h30 da manhã. Eu acho que não me lembro quando foi que eu dormi tanto, né? Mas, irmãos, é muito bom, né? São bênçãos do Senhor. Eu estou com o salmista, né? O salmista dizia o quê? Deito-me e logo pego no sono. Eu sou desses aí, viu, irmãos? Graças a Deus. Espero que você realmente tenha dormido bem. É bênção de Deus. Ô, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Gente, essa igreja está muito bonita, gente. Talvez vocês que estão aqui, por motivo de familiarização, vocês não tenham noção da beleza que está essa igreja, né? Mas a gente vem aqui de vez em quando. Eu estou muito admirado com a beleza dessa igreja, né? E o culto dessa manhã, as músicas, né? Os hinos, todos eles glorificam o nome do nosso Deus, né? O coral, os dois corais, né? Os dos jovens cantando sobre a suficiência de Cristo, que é o tema dessa conferência. Mas esse último coral eu não guardei o nome. Gente, Oásis, é? Oásis de louvor. Olha que nome bonito, gente. Oásis de louvor. Olha, vocês jovens, eu fiquei pensando, daqui a 20, 30 anos, vocês vão estar cantando essas músicas que o coral de jovens cantou e como foi hoje pela manhã. Esses hinos que o último coral, Oásis de louvor, cantou, eram músicas que eles cantavam na juventude deles, né? Era ou não era? Olha, próxima vez que esse coral for cantar, me chame, porque eu era tenor nessa primeira música aí, viu? Teu coração deves abrir para todos. Eu sei o tenor até hoje. Pode me chamar que eu venho. Não precisa nem ensaiar, viu? Irmãos, que maravilha, não é? Nessa manhã, estarmos aqui na presença do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meus irmãos, eu queria falar sobre um assunto, lógico, dentro da suficiência, que é o tema da nossa conferência, mas eu coloquei até um título curioso. Eu coloquei assim: Cristo é suficiente. Relacionamentos humanos, não. Lugares, também não. Só Cristo é suficiente. E eu queria conversar com vocês sobre isso que Deus me falou ontem. Ontem eu preparei essa breve reflexão. Espero que seja bênção para vocês, como foi e como tem sido para mim. Sabe, irmãos, eu tenho descoberto pela experiência, e acredito que vocês que também são experientes, e talvez até os novos vão concordar comigo, sobre uma observação. Eu venho descobrindo que nós somos muito bons de chegada, mas nós somos péssimos de saída. E isso eu tenho observado em várias áreas. Por exemplo, o ministério pastoral. Esse é meu último ano como pastor da Igreja Centenário. Eu estou deixando o cargo, mas durante todos esses 26 anos, eu vi muita gente boa chegando na igreja de uma forma maravilhosa. Eles chegam, se assentam, participam do culto, e daqui a pouco estão ministrando, são acolhidos como membros, mas não demora muito por alguma situação. Essas pessoas saem
ultimamente está sendo até pior, porque elas saem da igreja e elas saem por e-mail, pelo WhatsApp. Elas simplesmente somem. Elas chegaram tão bem, mas a saída delas quase sempre é uma saída trágica. Eu acredito que vocês vão concordar comigo. Essa tem sido a minha observação, né? Chegam, recebem carinho, calor, são acolhidas, mas quando saem. Isso é visível também a questão do namoro, vocês que são jovens. O namoro, quando começa, é aquela maravilha. Mas aí, nesse meio de caminho, o relacionamento termina. O rapaz vai embora, a moça vai embora. Aí pronto, termina de forma trágica, porque a moça fica com raiva pelo resto da vida, não é? O rapaz fica ressentido. Eu já vi famílias dentro da igreja por causa de namoro. Famílias se separarem, gente ir embora de igreja por causa de namoro, de noivado. Começa muito bem, mas termina muito mal. As pessoas chegam, se relacionam, mas na saída, quase sempre é algo muito trágico. Nós não sabemos sair. Nós só sabemos entrar. Mas bom seria se nós aprendêssemos que a nossa entrada, a nossa saída deve ser igual ou melhor do que a nossa entrada. É sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa manhã. Nós não sabemos terminar relacionamentos. E quando as pessoas vão embora, nós quase sempre reagimos mal a essa separação. E a gente às vezes não se dá conta de que Deus está nos livrando. Que Deus está tirando pessoas do nossa rede de relacionamentos. Deus muitas vezes tira pessoas. Nós ficamos presos emocionalmente a elas e por isso brigamos, nos indispomos, sem perceber que Deus está nos livrando. Eu, antes de conhecer a minha esposa, eu conheci uma moça na igreja. Eu cheguei na igreja com praticamente 15, 16 anos. E quando eu tinha 17 anos, uma família, eu morava em Natal nessa época, Rio Grande do Norte, uma família composta de 5 moças chegaram na igreja. As moças eram cada uma mais linda do que a outra. E a mais velha era a mais bonita de todas. E a menina, além da beleza, ela trazia uma voz que era inconfundível. E essa menina começou a cantar na igreja e encantava todo mundo, inclusive os rapazes. E eu olhava para ela assim, achava muito bonita, mas eu dizia, essa moça é muito feijão para minha feijoada. Pois bem, um primo meu, recém-convertido também, ele começou a gostar da menina. E ele, bonitão, ele era tipo aquele cara da Missão Impossível, né? Está entendendo? E ele rico, ele tinha uma capa assim de couro. E o rapaz é bonito até hoje, está velho, meu primo, gente boa demais. E ele um dia, eu morava com ele nessa época, ele disse para mim, rapaz, eu vou hoje falar de namoro para aquela filha mais velha daquele casal. Aí ele montou numa moto, ele tinha uma moto Turuna. Eu nem bicicleta tinha, gente. Ele montou na moto e foi atrás
da moça. Não demorou 1 hora, ele voltou. Eu estava na sala, ele sentou. Aí eu falei, e aí, Arnaud, o que deu? Ele falou, rapaz, que decepção. Quando eu falei com ela que eu queria namorar com ela, ela disse assim, ô Arnaud, você é muito bonito, mas eu gosto mesmo é do teu primo. Eu falei, ô Arnaud, me empresta essa moto sua. Naquela noite começou um namoro. Gente, eu estava muito feliz. E eu passei a gostar muito dela, muito, muito, muito. Rapaz, nesse processo, eu comecei a perceber que ela falava mal da família dela. As irmãs não prestavam. A mais nova, ela falava muito mal dessa mais nova. Mas tudo bem. O namoro prosseguia muito bem. Daqui a pouco ela começou a querer atenção demasiada. Eu não podia nem gastar tempo conversando com os rapazes que ela reclamava. Você estava conversando o que lá? E eu comecei a pensar, olha... Conversei com ela várias vezes, ela continuava a mesma e piorando. Chegou o dia, Deus começou a falar comigo, acabe com esse namoro. Essa moça não é para você. E eu resistindo àquela voz, àquela orientação, percebendo os sinais. Eu primeiro reuni com a minha família, minha mãe gostava muito dela. Falei, mãe, eu vou acabar o namoro. Minha mãe, pelo amor de Deus, não faça isso. Falei, vou acabar. Acabei o namoro. Essa moça ficou atrás de mim uns 6 meses. Ela ia na minha casa conversar com minha mãe. Ela usava minha mãe de ponte. Mas o namoro estava acabado. Nós continuávamos na mesma igreja, mas éramos amigos, mas não havia mais nada além disso. Meus irmãos, eu fui para o seminário quando ouvi que ela havia se casado, estava para se casar com o meu primo. Gente, na lua de mel, eles brigaram na lua de mel. Eles brigaram no hotel, num salão de jogos. E ela pegou um taco de sinuca pela ponta e jogou nele. E o taco pegou em cheio na cabeça dele. Ele quase teve traumatismo craniano, teve que ser socorrido. Assim começou o relacionamento. Na lua de mel, eu disse para mim mesmo, Senhor, me livrei. Meus irmãos, vocês que são jovens, muito cuidado. Porque relacionamentos devem estar dentro da palavra de Deus, seja namoro, seja coleguismo, seja noivado. E preste atenção nessa pessoa. Não vai só na base da paixão, que não vai dar certo. Nem da beleza. Às vezes a pessoa é muito bonita, mas não é para você. Não é para você. E não é o fato, querido jovem, de ser feio ou bonito. É a questão da vontade de Deus. Às vezes é melhor nem namorar, mas permanecer dentro da vontade de Deus. E eu sei que vocês estão nessa fase a gente quer namorar, a gente quer noivar, mas eu digo a vocês, o melhor relacionamento da vida de vocês não é pai, não é mãe, são importantíssimos, mas é o relacionamento com Cristo.
esse sempre será suficiente. Quando você não tiver as pessoas que você ama por perto, você sempre terá a Cristo. E Ele satisfaz completamente. Amém? Então, eu diria para vocês, nós devemos pedir a Deus a direção para as nossas vidas, e os nossos relacionamentos devem ser todos baseados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mudando essa direção, às vezes na vida, quer dizer, nós vamos perder algumas pessoas. É natural, gente, é natural. Algumas se vão pela morte. Algumas pessoas vão morrer, pessoas que a gente ama. Pai, mãe. Davi orou, jejuou por um filho que estava às portas da morte. E o filho morreu. E os funcionários, aqueles que trabalhavam com o rei Davi, falaram: meu Deus, como é que a gente vai dar essa notícia? Porque se antes da notícia ele já está abalado desse jeito, e Davi escuta a conversa dos bastidores, e aí quando ele pergunta, a criança morreu, morreu, ele vai, toma um banho, vai comer, vai, enfim, sai daquele estado emocional. Aí os caras falando, a gente não entendeu nada. Aí Davi falou assim: olha, enquanto ela estava viva, tinha esperança e eu agi dessa forma. Mas agora que morreu, eu tenho que tocar minha vida. Eu tenho que seguir em frente. Eu tenho que ter as minhas emoções, eu estou sofrendo. Mas eu preciso seguir em frente. E talvez nessa manhã você ainda esteja sofrendo por alguém que já partiu. Eu me lembro que minha mãe, quando ela faleceu, há 15 anos atrás, meus irmãos, a gente sofre muito quando alguém parte. Mas nós também precisamos descobrir nessas perdas, descobrir nessas perdas a bondade de Deus. Vocês cantaram nessa manhã: és fiel em todo tempo tu és bom. Não é verdade? E eu, na época, com todo aquele sofrimento, Deus me consolou muito, porque Deus me levou a pensar o seguinte: eu tive mãe durante 47 anos da minha vida. E eu pensava, quantas pessoas não sabem o que é isso? Eu sou um felizardo. Minha mãe foi mãe durante 47 anos e até hoje as marcas. 47 anos de bênçãos. Nessa manhã talvez você perdeu alguém muito especial. Você está enlutado. Há um sofrimento que é natural. Mas eu diria para você nessa manhã: siga o seu caminho. Deus tem planos em tudo isso. Ruth reúne a família com seu marido, Elimeleque. Eles saem da nação de Israel em busca de suprimento. A escassez, a fome, os leva a sair do lugar comum. Muitas vezes Deus vai nos tirar de lugares. E eles foram morar com gentios. Os seus filhos, Malom e Quilion, se casaram com Ruth e Orfa. Meus irmãos, que tragédia. Noemi, desculpa, eu falei Ruth, Noemi.
Noemi perde primeiro o marido, Elimeleque, ele falece em terra estrangeira. Mas, além desse luto, ela ainda teve mais 2 lutos. Ela perdeu os 2 filhos. 3 pessoas. Imagina o coração enlutado dessa mulher. Mas ela ficou com 2 noras, com Ruth e com Orfa. As 2 resolveram viajar com ela. Ela estava voltando para a sua terra. No meio do caminho, acho que a ficha caiu. Noemi chama as 2 e fala assim: minhas filhas, eu estou nessa idade, não vou ter mais filhos. Vocês me seguirem, vocês vão ficar para sempre viúvas. Vocês são muito novas. Sigam o caminho de vocês. Deixa que eu siga o meu. Orfa, eu acho que pensou melhor. Abraçou, beijou Noemi e voltou para a casa dela, para o lugar comum dela. O que Ruth fez? Ruth disse: não, eu estou com você para o que der e vier. Eu vou com você até o fim da linha. Para onde você for, eu irei. Onde você for sepultada, eu serei sepultada. Nós estaremos juntas daqui para frente e ponto final. Noemi, amargurada, sofrida, em luto, descobre em Ruth uma amizade e um carinho maravilhoso, não é verdade? Eu quero dizer uma coisa para você, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Muitas pessoas vão te beijar no caminho, mas elas vão embora. Outras ficarão com você para sempre, porque pessoas são presentes da graça de Deus. Você nunca poderá dizer: estou sozinho, porque Deus sempre reserva uma Ruth para ficar do teu lado até o fim da linha, meu querido. Essa pessoa pode ser um genro, pode ser uma filha, um filho. Não importando a sua velhice, Deus vai providenciar alguém para estar com você até o fim. Eu vejo o sofrimento de Paulo no cárcere, ele já idoso, cabelos brancos, encarcerado, ele diz assim: todos me abandonaram, não é? Segundo Timóteo capítulo 2, Paulo diz: todos me abandonaram. Mas logo em seguida o que ele diz? Somente Lucas está comigo. Deus sempre vai providenciar um Lucas para que você nunca esteja sozinho para sempre. E Lucas era o amigo certo na hora certa. De que serve um amigo que nada possa fazer por você? Deus providenciou um amigo certo para Lucas. Era um médico. Lucas era médico. Um velho precisa de quê, irmãos? Alguém disse, né? Nunca deve se perguntar a uma pessoa velha como ela vai. Você pergunta assim, já de cara, onde dói? Ele vai ter... É conversa para mais de meia hora, viu? Conversa de velho é doença. É remédio. Meus irmãos, esse nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele vai sempre estar com você e ele vai sinalizar a presença dele através de pessoas extraordinárias que estarão ao seu lado cuidando de você. Você crê nisso, meu querido? Olha, é por isso que nós devemos agradecê-lo nessa manhã,
porque Ele é suficiente, Ele sabe cuidar da gente. A amizade dele é preciosa, não é? Tem um texto na Bíblia, como pastor, a gente sofre muito quando sai alguém da igreja. Porque a gente ama, a gente cuida, a gente aconselha e aquela pessoa vai embora. O ano passado, na Centenário, nós tivemos... Foi o ano passado? Foi. Início do ano passado, nós tivemos uma saída nunca antes vista na Centenário. Muitas pessoas saíram. Imagina aí, cerca de 30, 40 pessoas que a gente amava de paixão, assim, gente próxima. E essas pessoas se foram. Eu sofri muito. Aí, de manhã, eu estou lendo um texto, eu leio o texto que está... Eu anotei aqui, irmãos, que eu não sou muito bom de cabeça. João, vamos dar uma olhadinha, irmãos? João 6, 66. João 6, 66. O que diz o texto, irmãos? Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Veja, nós estamos falando do Senhor Jesus Cristo, o melhor de todos os pastores. Mas o que ele sofreu? Uma evasão imensa. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Passaram. Agora, observe o que ele falou. Então, Jesus perguntou, olhou para os 12. Os 12 ficaram. Os 12 ficaram, ele olhou para os 12 assim e falou, e vocês estão fazendo o que aqui? Gente, que lição. Olha aí o que diz o texto. Então Jesus perguntou, será que vocês também querem se retirar? Meus irmãos, que lição de Jesus. Sabe, as pessoas que ficam conosco, preste atenção, as pessoas que ficam conosco são as pessoas que têm a ver com o nosso caminho. Eu vou repetir. As pessoas que ficam conosco são as pessoas que têm a ver com a nossa história, que vão contribuir com alguma coisa com a nossa vida. Quem não vai contribuir, mais cedo ou mais tarde, vai sair. E Jesus, e como aqueles 12, eles eram infantis muitas vezes, assim como nós. Mas na hora do sofrimento de Jesus, quem é que estava ao lado dele lá no Getsêmani? Os 12. São esses aí que ficarão conosco nos momentos mais difíceis da vida da gente. Providência divina. Então, muitas vezes, Deus tira pessoas. Também tira a gente de lugares. Nos remove, nos desloca. Foi o que ele fez com Abraão. Ele disse assim, Abraão, veja bem, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a casa de teu pai. Meus irmãos, a gente não entende esses deslocamentos, não é? Quando eu saí do seminário, eu era solteiro. Eu estudei num seminário que tinha 4 rapazes para 18 moças. Todas elas queriam namorar com aqueles 4. Só tinha 4. Era uma disputa terrível.
Gente, eu passei pelo seminário, não namorei com nenhuma daquelas 18. Para mim, elas eram minhas irmãs somente. Aí eu pensei, eu vou para a tribo sozinho, porque eu estava estudando para ser missionário. Eu falei, na altura de idade que eu já estou, para que casar? Aí fui para a segunda etapa, fui morar em Fortaleza com os meus pais. Olha só a bondade de Deus com a minha vida. Eu terminei o seminário em 88. Era para, em 89, eu estar no Mato Grosso do Sul fazendo um curso de sobrevivência na selva para poder trabalhar com índios. Aí meu pai liga para mim e diz assim, não vai esse ano não, porque daqui para frente a gente já sabe que você vai ficar fora de casa a vida inteira. Passa um ano com a gente. Aí, em 89, eu fui para Fortaleza ficar com os meus pais, pastor Manuel. Gente, em 90, final de 89, eu disse, agora eu vou embora. Eu saí de Fortaleza e fui para o Mato Grosso do Sul, região de Dourados, fazer esse treinamento. Eu desci do ônibus, eu passei 3 dias dentro de um ônibus. Fortaleza, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Quando eu desci do ônibus, me deu uma vontade de casar. Não sei explicar. Eu tinha 10 quilômetros para percorrer, estrada de chão, com uma mala e uma mochila nas costas. Ninguém sabia o horário da minha chegada, ninguém foi me buscar. Eu tive que andar 10 quilômetros. Cada passo que eu dava, eu falei, rapaz, eu já estou nessa idade e não casei ainda. Quando, para ter acesso ao seminário, tinha uma ponte. Eu paro naquela ponte, coloco a mala e oro a Deus. Senhor, eu nunca te pedi isso, mas eu vou pedir hoje. Me dá uma esposa aqui dentro desse seminário. Meus irmãos, eu peguei a mala, entrei. A primeira pessoa que eu vi foi a minha esposa. Ela estava lá toda descabelada, mal arrumada, cortando a grama na frente da casa dela com um equipamento. Eu olhei para ela e falei, moço. Eu nem era conquistense ainda, mas eu conquistei esse negócio do moço, né? Meus irmãos, ela namorava com um rapaz chamado Osni. Pense num cara bonito e inteligente. Aí um dia eu caí na besteira de contar para o meu colega de quarto. Falei, rapaz, eu sou apaixonado por aquela menina, Rosimeire. Aí ele sorriu, disse assim, rapaz, não vai não, que ali tem... É de Osni ali, rapaz. Eu também não falei nada. Eu falei, eu vou orar, pensando, né? Vou orar. Comecei a orar. Irmãos, Deus ouviu aquela oração, porque 3 meses depois o namoro acabou, né? Aí eu ainda esperei assim uns 2 meses. Eu não vou ser precipitado, não. Aí 2 meses depois eu fui falar com ela. Mas eu fui falar com ela assim, ela vai dizer não. Quando eu cheguei lá, ela disse assim, vamos orar? Ela falou, opa, tem esperança aí, não é? Irmãos, 9 meses depois que eu conheci Meire, eu estava casado. Aí eu entendo hoje por que Deus me tirou aquele relacionamento inicial, caminhando para o noivado. Eu casei com uma pérola. Eu casei com uma mulher que é esposa de pastor com todas as virtudes que isso significa. Uma excelente mulher, uma mãe de filhos extraordinária. Olha, é difícil perceber um defeito na minha esposa. Tamanha a virtude. Uma mulher cristã, no sentido pleno da palavra. Portanto, jovens,
vale a pena esperar a pessoa certa e pedir a direção de Deus nesse processo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês para encerrar. Talvez o plano de Deus seja você ficar solteiro. Eu não sei. Eu não estou dizendo que vai ser assim. Mas esteja preparado, porque os dias são maus. Vocês, moças, algumas de vocês, eu acho que não vão casar, porque está difícil achar. Homem, macho mesmo, já está difícil. Né? E homem de Deus está mais difícil ainda. Eu não estou rogando praga em ninguém aqui não, viu, gente? O meu desejo, eu oro. Eu tenho uma filha solteira. Eu oro para que ela se case. Mas também eu digo para Deus assim, seja feita a tua vontade. Porque as condições estão piores a cada dia. Mas que Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã. O recado de Deus está dado nessa manhã. Deus é suficiente, Cristo é suficiente. Relacionamentos vêm e vão. Lugares mudam. Mas eu vou dizer para você, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos.